Normalmente, quando a gente pensa em fazer uma atividade diferente, né, uma atividade que não é tão comum, por exemplo, se eu falar que eu vou fazer musculação, não é? Qual é o problema de fazer musculação? Nenhum. Tia Ju, tem vergonha de falar que vai fazer musculação? Não. Nenhum, né? Mas quando a gente pensa numa atividade que não é tão comum no nosso meio social mesmo, nossos amigos, nossa família, a gente já visualiza, primeiro, como são as pessoas que fazem aquele tipo de atividade. Então, por exemplo, eu vou contar uma coisa para vocês agora. Não tinha contado ainda, hein? Vou contar para vocês. Em setembro de 2020, eu decidi que eu queria mudar o meu corpo. Eu já estava com 40 anos e estava começando a me incomodar, que eu estava começando a engordar demais para mim, tá? Para mim, eu estava engordando e eu não estava conseguindo perder. Antigamente, eu fazia um pouquinho de dieta ali, já perdia rapidinho. Depois dos 40, parece que o relógio funciona de jeito diferente. E aí, eu comecei a perceber que eu não estava conseguindo mais controlar o meu peso. E eu resolvi fazer alguma coisa, né? Então, aí eu resolvi voltar para minha dieta low carb, que eu já fiz há muito tempo, tal, fazia há muito tempo, e fazer academia. E eu comecei a fazer academia. Primeiro mês foi bem legal, eu comecei a ver diferença no meu corpo. Depois, não mais. Depois estagnou e voltou de novo a ficar do mesmo jeito. Parecia que eu não estava fazendo porcaria nenhuma da vida. E meio a pandemia e tudo mais, né? E aí eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma outra coisa, porque só a academia em si não tá me ajudando, né? Então a gente estava em pandemia, eu não estava fazendo aula de balé, por mais que eu dou aula de balé, eu não estava fazendo. E aí eu voltei a fazer uma aula de balé, senti muitas dores, né, no joelho, na coluna e tudo mais, por conta de realmente estar mais acima do peso. E na minha cabeça, sempre passava uma coisa assim, tipo, cara, tem atividades que eu jamais vou fazer na minha cabeça. E aí vem o tapão, né? Né, tia? Aí, eu fui em novembro do ano passado, eu fui cortar meu cabelo. Eu fui numa cabeleireira que tem aqui perto, que eu já corto sempre com ela e tal, e eu fui cortar meu cabelo. Quando eu cheguei lá, que eu olhei para ela, eu fiz assim, ó, meu Deus, o que é que você fez? Porque eu lembro do corpo dela um ano atrás, sabe? Porque eu corto cabelo uma vez por ano, né? E aí eu lembro do corpo dela um ano atrás, e eu falei, gente, que loucura, que ela sabe, magra, com os braços definidos, assim, eu falei, caraca. E ela tem, acho que é 58 anos, se eu não estiver enganada. E eu falei, meu Deus, eu quero chegar nos meus 58 anos assim. E como que ela conseguiu mudar tanto o corpo dela em um ano? E comecei a conversar com ela. E ela começou a me contar que ela estava acompanhando com um nutrólogo, né? E fazendo a dieta lá bonitinha, acompanhada, tal. E que ela estava fazendo uma atividade. E essa atividade se chama CrossFit. Na hora, eu olhei e falei, ferrou, porque CrossFit eu nunca vou fazer. Sim, na minha cabeça. E aí ela começou a falar, tal, da rotina. E eu comecei a perguntar como que era o CrossFit. Ela começou a falar. Cara, falei, gente, acho que eu vou fazer esse negócio. Eu vou fazer CrossFit. Fui fazer CrossFit. Me apaixonei. Né, Tia Ju? Me apaixonei, arrastei Tia Ju comigo. Me apaixonei por CrossFit. Ó, que loucura. Uma bailarina fazendo CrossFit. Me apaixonei por CrossFit. E fiz CrossFit, estou fazendo desde janeiro. Agora eu parei, dei uma paradinha por conta da pandemia mesmo, né? Mas eu estava fazendo. Só que, quando eu comecei a fazer, eu não contei para ninguém que eu estava fazendo. Você contou para alguém, Tia Ju? Demorou um pouquinho. Demorou um pouquinho, né? Eu não contei para ninguém que eu estava fazendo. Por quê? Na minha cabeça, passava assim, cara, eu vou falar para as pessoas que eu estou fazendo CrossFit machuca, né? Não, é o primeiro pensamento. CrossFit machuca. As pessoas vão achar que eu vou ficar musculosa, né? Que eu vou ficar com um corpo mais masculino. Não, eu não vou contar para ninguém. Eu tive vergonha de falar que eu ia fazer CrossFit, de falar que eu estava fazendo CrossFit, tá? E
Depois de lá para fevereiro, depois de um mês que eu estava fazendo, aí eu falei, quer saber? Ninguém paga minhas contas, né? Ninguém paga minhas contas, ninguém tem nada a ver com isso. E aí eu comecei a contar para algumas pessoas mais próximas que eu estava fazendo CrossFit, mesmo porque meu corpo começou a mudar e as pessoas começaram a perguntar o que eu estava fazendo. E aí eu fui acompanhar com o nutrólogo também e tudo mais. Então eu tô desde fevereiro acompanhando com o nutrólogo, desde janeiro fazendo CrossFit. E, gente, é impressionante como a gente cria mitos na nossa cabeça. Primeiro que o CrossFit machuca, né? Eu sou fisioterapeuta, tá? E eu sou eu tenho hérnia de disco, eu tenho condromalácia, e eu sou muito ligada no que é que pode me machucar e o que é que não, né? E quando eu fui fazer, graças a Deus, assim, eu tô fazendo num lugar que o professor é muito bom mesmo, ele entende de biomecânica, ele explica por que que o movimento, você não deve jogar o tronco para frente para fazer X, sim, enfim. E antes que vocês fiquem desesperados, eu não pego peso não, tá? Eu sou bem água com açúcar no CrossFit, né, Tia Jo? Mas qual é o barato do negócio? Eu imaginava que CrossFit era pegar aqueles pesos, ficar levantando. Eu imaginava que na hora que eu chegasse lá no CrossFit, ele ia me obrigar a ficar pulando naquelas caixas, ficar me pendurando nas argolas e tudo mais. E eu imaginava que as pessoas fossem me olhar com um olhar diferente na hora que eu falasse que eu estava fazendo CrossFit. Sim? A primeiro momento, eu sei que vem um choque, como eu imagino que vocês devam ter ficado um pouco chocadas na hora que eu falei que estou fazendo CrossFit, né? O primeiro momento, vem um choquezinho, você fala, como assim? Mas aí, quando a gente começa a entender um pouco mais sobre aquele mundo, a gente vai tendo mais vontade até de contar para as pessoas que está fazendo algo diferente. Hoje, por exemplo, é uma atividade que tem me feito tão bem que eu acho que é legal as pessoas testarem em um local que realmente tem instrução, não é aquele local que tem, sei lá, 50 pessoas fazendo e não tem ninguém para te orientar, né? É diferente. Mas, enfim, quando a gente começa a fazer balé, é a mesma coisa, tá? Você vai começar, você vai ter vergonha de falar que tá fazendo, você vai ter vergonha de fazer um coque, você vai ter vergonha de colocar um colã, você vai ter vergonha de ir na loja comprar uma sapatilha e falar que é para você, tá? Quando essa vergonha começar a passar, as pessoas vão te olhar diferente, sim. Você vai chegar lá na loja e falar, então, eu queria uma sapatilha. Ah, que legal! Sua filha tem quantos anos? E aí você vai falar, não é para minha filha, é para mim. E aí a pessoa vai te olhar. Por quê? Aquilo para ela, no mundo daquela pessoa que está te julgando, tá? Não é comum. Então vem esse olhar. Quando a gente entende que a partir do momento que você fala, eu estou fazendo balé, eu sou bailarina, eu vim comprar uma sapatilha, isso desperta em outras pessoas o porquê não, né? Ué, por que não? Por que de repente não? E a gente começa a aumentar a gama de pessoas interessadas, tá? Em fazer balé de repente. Em pessoas que começam a olhar para o balé com outros olhos.